pessoal. Estamos aqui mais uma quarta-feira, onde possamos estudar a palavra do Cristo, os ensinamentos que Ele nos proporciona. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 24, o item 7, de 1 a 7. O capítulo 24 é: não coloque a candeia debaixo do alqueire. Vamos fazer a prece inicial. Vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por mais um dia de vida, mais um dia onde possamos estar estudando a palavra do Senhor, seus ensinamentos, possamos agradecer a Ele por todas as bênçãos que chegam até nós, por todas as nossas provações que nos faz evoluir. Possamos nesse momento emitir bons pensamentos, boas energias a todos aqueles irmãos que passam por alguma dificuldade, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela física, mas que a bondade do Pai, que o amor do Pai possa chegar até esses irmãos e que a espiritualidade possa usar essa nossa energia para poder dar um pouco mais de conforto, tranquilidade a todos esses que sofrem nesse momento. Possamos ter um bom estudo, que assim seja. Hoje nós vamos falar, então, sobre o capítulo 24, né? Não coloquem a candeia debaixo do alqueire, né? E essa é uma passagem, esses tópicos que nós vamos falar do 1 ao 7, é um pouco extenso, né? Mas eu vou resumir ele aqui, falar alguns pontos base, para que nós possamos entender um pouquinho o que ele quer dizer com esse não coloque a candeia embaixo do alqueire. Então, os três primeiros itens, quando ele diz: ninguém acende, né, uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Então, nesse caso, Jesus já está no Evangelho de Mateus, né, 5,15, ele diz essa passagem, para que nós não devemos colocar, né, a candeia embaixo do alqueire, porque a candeia todo mundo sabe que é algo que ilumina, né? Então, se a gente colocar embaixo do alqueire, o que está em cima não vai ter luz, né, que é o que ele fala, deve ser colocado sobre um velador, né, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa, dentro, né? Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Lucas 8:16 e 17. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhe respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas ao povo isso não lhes foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, ouvirão com seus ouvidos e não escutarão, olharão com seus olhos e não enxergarão, porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver, os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se consertam
permitindo assim que eu possa curá-los. O que ele quer dizer é que essas pessoas estavam fechadas, né, internamente para receber esses ensinamentos. Então eles não estavam apropriados. E aí, né, os outros parágrafos, né, o próximo, o quarto, que é muito interessante, ele fala que é de causar estranheza, né, ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo procurou encobrir constantemente o sentido das suas palavras, né, expondo seu pensamento sobre uma forma figurada. Quer dizer, ele explicava aos outros, né, às outras pessoas, de forma figurada e não de forma no sentido literal da palavra, né? Que nem todos conseguiam compreender. Por quê? Ele falava dessa maneira porque naquela época nem todo mundo conseguia interpretar o que Jesus quis dizer. Então era necessário que ele falasse por parábolas, né, para que as pessoas pudessem ouvir, pudessem entender, pudessem compreender. Mesmo ele dizendo essas outras coisas, né, que nem todos, muitos ouvirão, mas estarão fechados, né, tanto cegos como cegos no sentido de não enxergar o que ele está querendo dizer, ou surdos no sentido de não ouvir e interpretar o que ele tinha a dizer. Eles não estariam preparados para isso, né? Ele explica ao dizer aos seus apóstolos: eu falo ao povo por parábolas porque não estão ainda em condições de entender certas coisas, né? Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Por enquanto, dizer-lhes tudo seria inútil, porém digo a vocês, porque a vocês foi dado compreender a esses mistérios. Então, o que Jesus nesse caso diz, né, aos apóstolos? Que para os apóstolos ele falava abertamente porque eles tinham, né, o merecimento e tinham condições de entender e interpretar, né, as palavras de Cristo. Ao povo ele falava de uma forma figurada porque eles ainda não compreendiam o que Jesus quis dizer. Então, se ele falasse abertamente, como ele diz aqui, né, ou revelasse alguma coisa, seria inútil, né? Dizer tudo a eles seria inútil porque eles não iam compreender, né? Então, até aqui faz uma alusão, né? Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram, né? Porque a criança, a gente sabe realmente que não tem como a gente ensinar tudo naquele determinado momento, porque ela não tem ainda a capacidade de compreensão e entendimento, né? Tem que ser dosado aos poucos, né? Dessa maneira mostra o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Esse pensamento não significa que é preciso revelar precipitadamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcional, né, à inteligência de quem o recebe. Existem pessoas para as quais uma luz muito forte ofuscaria em vez de esclarecer. Então, o que ele ensina nessa parte, né, que ele quer nos ensinar é que não adianta, né, a gente querer que seja tudo revelado, né? Não adianta que nós queremos descobrir as coisas se nós ainda não estamos em condições de compreender, né? Se nós ainda não estamos numa evolução mais acima, que a gente consiga receber essas informações e compreender. Por quê? Porque todos ainda estamos caminhando, né, na busca da evolução, na busca do conhecimento, né, na busca do entendimento. Então, existem sim pessoas, né, que têm a facilidade de compreender determinadas coisas ou situações mais práticas, mais fáceis. Tem outras que têm mais dificuldades, né? E isso, né, Jesus ensina aqui, né, que todo o ensinamento ele é gradual, né? Ele não é um ensinamento efetivo para todo mundo, é gradual. A nossa progressão espiritual também é gradual, né? Ela não vai acontecer de uma hora para outra. E quando ele fala essas questões do aprendizado, o que ele resume nesse caso é que nós não devemos também deixar o nosso conhecimento escondido, né? Porque ele fala numa parte aqui, que ele diz o seguinte: a humanidade caminha da mesma forma que o homem, né? Então todos nós caminhamos iguais, ou seja,
as gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Então tem que passar por isso. Não tem como a gente pular, né? Cada coisa deve vir a seu tempo, né? Pois a semente plantada fora da época não germina, né? Então não adianta a gente colocar o conhecimento dentro de alguns lugares ou tentar passar esse conhecimento para algumas pessoas que elas não estão aptas ainda a receber e entender aquilo. Nós temos que respeitar e compreender que o momento certo para ela vai chegar, né, no entendimento, assim como nós, né, tem muitas coisas que nós ainda não entendemos, nós não compreendemos, né, e que no momento oportuno isso será revelado para nós, né, isso será nos encaminhado, isso será nos mostrado de uma forma melhor, né. Por quê? Porque ainda nós temos aquela questão da ansiedade de querer saber de tudo e de todos, né? Querer aprender tudo, querer saber muito, né, para compreender. Porém, tem muitas coisas que nós não estamos preparados ainda para entender. Então, não adianta a gente querer correr contra o tempo, né, correr contra as fases. É como aqui ele diz, né, a semente plantada fora da época, ela não vai germinar. Então, quer dizer, não vai crescer, não vai dar frutos, né? Não vai evoluir. Então, se a gente tentar colocar essa ânsia na frente de tudo, nós só vamos estar patinando e perdendo o nosso precioso tempo, onde poderíamos estar nos aperfeiçoando, nos aprimorando em coisas que já compreendemos, né? E o restante vem como consequência. Aquilo que, por motivo de prudência, é ocultado da sociedade num determinado momento, cedo ou tarde, deverá ser revelado. Ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa sobre os ombros, né? Deus deu ao homem inteligência para que eles possam compreender e conviver com as coisas da terra. Assim, eles procuram utilizar da sua fé de forma racional. É por isso que não deve-se colocar a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé enfraquece. Então ele ensina que assim, né, todos nós estamos em progresso, né? Que Deus nos deu inteligência, né, para que possam compreender e conviver com as coisas da terra, para a gente poder conviver e compreender, e usar essa inteligência de forma correta e racional, para que não se enfraqueça a fé, né? É importante também entender que ele fala, ao atingir um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos, né, o esclarecimento, uma vez que a ignorância pesa pelos seus ombros. Então, quando, né, nós já estamos mais evoluídos, mais maduros, com um certo grau de entendimento melhor, a gente começa a procurar por esses esclarecimentos, aonde a gente sabe que a gente está errando e está sendo ignorante, né? A gente procura compreender e entender, para que isso seja corrigido e melhorado, compreender o porquê daquela situação, ou o porquê daquilo que está acontecendo tem que acontecer, né? E não mais deixar que a ignorância tome conta. Isso desperta, né, em relação à evolução. Deus, em sua prudente sabedoria, só revela as verdades gradualmente, pois sabe quando a humanidade está madura para recebê-las. Então, quer dizer, não adianta nós querermos, né, que fosse ou seja revelado algo que ainda a gente não compreende, né, que ainda a gente não está maduramente feitos, né, para poder receber aquelas informações. Porque ele fala, ele mantém o conhecimento reservado, mas não debaixo de um alqueire. Ele tem o conhecimento, mas não debaixo do alqueire. Já alguns homens, quando possuem esse conhecimento, tratam de escondê-lo do povo com o objetivo de dominá-lo. Isso daqui, na realidade, o que ele quer dizer? Que a gente não deve deter o conhecimento que nós temos só para nós. A gente deve exercer ele com outras pessoas, né? Passar os nossos conhecimentos, os nossos exemplos para quem está mais próximo, né? Para quem está, vamos dizer assim, em um sentido maior de necessidade, de aprendizado, porque como ele fala, Deus, ele não
Ele mantém o conhecimento, né, reservado, mas ele não guarda para ele. Né, porque no momento exato, no momento certo, que a humanidade esteja apropriada a receber, aquilo vai vir. Diferente quando ele fala dos homens. Né? Por que se a gente voltar na época dos romanos, ou uns tempos atrás, muito mais tempos atrás, assim, os estudos, né, na realidade, eram mais escassos, né, assim, porque quanto mais conhecimento você dá a uma pessoa, mais ela vai aprender, né, mais ela vai progredir. E a ignorância do homem, do ser humano, né, da humanidade, é justamente essa em alguns tempos, né, de a pessoa se tornar inteligente e tomar o lugar do outro. Né? Então, eu sei, eu não ensino porque ele vai tomar o meu lugar. Não é isso que eu quero. Isso nós faremos, se nós estamos fazendo isso, nós estamos sendo, como ele fala, né? Nós estamos sendo ignorantes. Né? E quando a gente não passa, como ele fala, com o objetivo de dominá-los, na realidade, quando tem esse poder do conhecimento e os outros não, você domina um povo, uma população, né? Que era o que acontecia no passado. Né? Hoje é um pouco, isso acontece um pouco menos, né? Porque hoje todos nós temos acesso, né, às informações, ainda mesmo que seja escasso para algumas pessoas ou com mais dificuldade, mas ainda a gente consegue estudar, buscar, entender, buscar o conhecimento, que é o que todos nós temos que fazer para continuar no mesmo patamar. E esse conhecimento, quando a gente busca, tendo a oportunidade, a gente precisa difundir ele e não colocar, né, a candeia embaixo do alqueire, como aqui diz. Porque quando a gente não passa para o próximo, né, não expõe isso para que alguém aprenda, nós estamos colocando a candeia embaixo, né, do alqueire, como ele diz. Né? E aí, continuando, ele fala, são esses o que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire, tá vendo? Os que guardam o conhecimento para si, né? Eles colocam a candeia embaixo do alqueire. E aí, ele continua falando, foi por isso que todas as religiões tiveram seus mistérios e não permitiram que eles fossem revelados. Né? Então, eles tinham os mistérios deles e guardavam para eles, não passavam para ninguém. Enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. Então, muitas coisas que eram mistificadas, né, antigamente, por questão de vários fatores, né, a própria ciência e a inteligência veio e mostrou, né, como ele fala aqui, desmistificou esse véu, quer dizer, rompeu isso. Então, não tem mais só um conhecimento de uma pessoa. O homem foi gradativamente aumentando seus conhecimentos e sua capacidade de entendimento. Hoje quer conhecer os mistérios a fundo, pois não aceita mais a fé que contraria a sua observação. Então, assim, hoje, né, o homem realmente, aquele que quer buscar o conhecimento, que quer buscar o entendimento, ele vai atrás, ele busca, ele luta, ele pesquisa, ele vê que tem algo de errado, ele procura saber. Né? Ele simplesmente não opina ou não fala sem um embasamento. Né? Infelizmente, ainda acontece muito hoje, né, de não procurar as informações e acabar passando informações de forma errada. Né? Isso acontece em todos os lugares. Né? Por isso que a gente precisa estar sempre em estudo, pesquisa. Né? Me falaram tal coisa, né? Me ensinaram tal coisa. Será que isso está certo? Será que é o correto? Né? Eu vou pesquisar, eu vou procurar saber. Né? Porque às vezes, de repente, pode ser somente a forma de entendimento que não está de acordo. Né? Mas o ensinamento, sim. Né? Então, pesquisando, procurando saber, a gente vai estar aprendendo cada vez mais. E não simplesmente aceitando, né, o que o outro fala. Porque senão aí, o que acontece? Entra um pouco nessa questão quando ele falou, né, de esconder do povo o conhecimento e dominá-lo. Né? Porque eu posso ensinar até certo ponto, né, e esconder as outras coisas. E assim, quem aprendeu vai aprender até aquilo ali, mas não tem o restante do que eu tenho. Então, nesse ponto, eu estou sendo egoísta, não estou passando para frente. Mas aquele que procura, sim, aprender, ele vai buscar aquilo que foi passado, entendido, e amplificar, né? E analisar e verificar se é fato, é verdadeiro, se não é, aonde aquilo pode ser uma proporção maior. Esse que é o verdadeiro intuito da gente
passar o conhecimento, que os outros busquem também, né, o entendimento, a compreensão. Claro que tudo isso, né, que ele fala que a gente está comentando é em relação à compreensão e entendimento de cada um. Tem gente que demora mais, tem gente que tem mais facilidade, né? Então, é a questão do que ele fala, né? Que a gente tem os momentos certos para entender e compreender. Chegado aquele momento, é o ponto de partida que a gente precisa dar para a nossa caminhada evolutiva, né? A oportunidade que eu tenho de buscar mais o conhecimento, de mais o entendimento, né? Entender aquilo que está sendo passado. E aí ele continua falando, pergunte-se que o proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas cujo sentido muitas vezes não conseguiu compreender. Devemos considerar que apenas nas questões mais difíceis compreenderão a sua doutrina. Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas, né? Então, para que as pessoas entendessem. Entretanto, no que se refere à caridade para o próximo, né, para com o próximo e a humanidade, ele foi claro e objetivo, não deixando margem a dúvidas, pois sabia que essas duas virtudes são a condição básica para a salvação. Então, olha só, a caridade, né, ele fala da caridade com o próximo, né, e a humanidade. Então, ele está dizendo que esses atos são atos de caridade. Então, o ato de ensinar é um ato de caridade também, né? Ser humilde, né? A caridade e a humildade. Ser humilde e caridoso para com o próximo deveria ser para os homens uma regra de conduta, né? Então, para todos nós, né, deixa bem claro isso, né? Ser humilde e caridoso para com o próximo deveria ser para os homens uma regra de conduta. Então, para todo mundo, né, ser humilde e ser caridoso, todos nós deveríamos ser, né? Isso deveria ser regra, né? E não, vamos dizer assim, hoje, se a gente for analisar, uma exceção, né, que não é regra. Então, assim, quem entra nessas situações é exceção à maioria, porque hoje, dificilmente, assim, a gente conhece muita gente humilde, muita gente caridosa. Existe, sim, muitas pessoas assim, mas também existem muitas pessoas do contrário, né? Mesmo porque ainda, né, lembrando que nós estamos fazendo uma transição planetária, né, de provas e expiações para a regeneração. Ainda o mal predomina, que o egoísmo, o materialismo, tudo isso ainda predomina na Terra, né? Então, claro que às vezes a proporção de pessoas ao contrário disso é maior, mas nessas mudanças planetárias isso tende a cair, né? Por isso essa regra deveria ser compreendida, bem compreendida, para que todos pudessem praticá-las. Então, entender, né, a questão da humildade e da caridade. Somente isso era o essencial para um povo inculto, ao qual Jesus se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Suas outras questões mais abstratas, ele desenvolvia seu pensamento somente com os discípulos. Então, as questões mais abstratas e mais completas eram mais com os discípulos que ele estava querendo dizer, né? Pois eles já estavam mais avançados moralmente e intelectualmente. Então, eles conseguiriam compreender melhor, né? Foi por isso que ele disse: aquele que já tem, mais ainda lhe será dado e ficará na abundância. Então, quando a gente pensa nisso daqui, não é dinheiro, não, gente. Não é que ele está querendo dizer bens materiais, essas coisas, não. Quanto mais amor a gente tiver, mais ainda lhe será dado. Quanto mais caridoso a gente for, mais caridoso nós seremos, né? É questão sentimental, não é questão material, quando ele diz: aquele que já tem, mais ainda lhe será dado. Então, eu tenho amor, eu vou receber mais amor, né? Eu tenho compaixão, eu vou receber mais compaixão. Eu tenho mais afetividade, sou mais afetivo, mais afetividade, né? Eu sou humilde, mais humildade. Então, aquilo que eu já tenho, né, mais ainda será dado, né? E você ficará em abundância. Então, assim, muito amor, muita paz, né? Sentimentos bons e não coisas materiais, né? Entretanto, até mesmo com seus discípulos, Jesus falou de modo vago.
sobre muitos assuntos, cuja completa compreensão estava reservada para épocas futuras. Então, quer dizer, mesmo naquela época, alguns assuntos ele falou vagamente sobre, né? Ele não, mesmo ele sabendo do futuro, vamos dizer assim, ele não comentou nada mais além. Por quê? Como ele diz, reservado para o futuro, para hoje, né? Assim como tem coisas que estão reservadas somente para daqui 10, 20, 30 anos, 50 anos, né? Que serão revelados. Os temas que não foram explicados por Jesus foram aqueles que deram margem a interpretações tão diversas. Então, quer dizer, todos aqueles temas que Jesus não explicou, dá margem, né, para vários tipos de interpretação. Assim como, né, hoje a gente lê qualquer matéria, qualquer coisa, onde a gente não busca saber a verdade, dá margem para vários tipos de interpretação. Né? Quando alguém fala alguma coisa para nós também, né, dependendo da forma que a gente olha para aquilo, ou vê, né, a gente vai ter uma interpretação diferente. Claro que se a gente estiver mais voltado para o bem, a gente vai compreender de uma forma melhor, né? E não uma forma grosseira, como se a gente tivesse voltado só para o mal, com o coração fechado. E aí ele fala que coube a ciência de um lado, coube a ciência de um lado, e ao espiritismo de outro revelarem as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido de suas palavras. Então, quer dizer, foi necessário a ciência e a vinda do espiritismo para explicar muitas coisas, né, que naquela época, digamos, seriam inexplicáveis, né? O espiritismo veio hoje explicar os diversos pontos obscuros, mas não o faz de maneira imprudente. Então, quer dizer, ele explica, mas não imprudentemente, né? Os espíritos transmitem suas instruções com muito cuidado, abordando as diversas partes já conhecidas da doutrina, né? Então, mesmo que eles nos instruam, como aqui diz, né, com muito cuidado, abordando as diversas partes já conhecidas de maneira sucessiva e gradual. Então, quer dizer, aos poucos, né, eles vêm, passam as informações, as instruções, né, ensinam, mostram o caminho, dão orientações gradualmente, né. Outras partes serão reveladas no momento adequado, quer dizer, tem muita coisa ainda que para nós não é revelado, né? Se os espíritos tivessem revelado todos os pontos de uma vez só, poucas pessoas conseguiriam entender. A maioria ficaria assustada e se afastaria por não ter condição de acompanhar os ensinamentos, o que certamente prejudicaria sua propagação, né? Então, por isso que é gradual, até que entenda e consiga passar para frente. Se eles colocassem isso de forma aberta, muito poucas pessoas iam entender e atrapalhar até a propagação, né, a transmissão disso para outras pessoas. Se os espíritos ainda não disseram tudo abertamente, é porque cada ensinamento deve vir no seu momento oportuno. Eles não querem colocar a candeia debaixo do alqueire e reservar certos mistérios a alguns privilegiados. Então, quer dizer, quando vem, é porque tem que vir, né? Não é simplesmente veio ao acaso, porque ao acaso a gente sabe que não existe, né? Assim dão a cada ensinamento o tempo para que ele amadureça e se propague, antes de apresentarem um novo, e só fazem quando o antigo já foi assimilado e aceito pela maioria. Então, quer dizer, os ensinamentos vêm graduais, né? Os ensinamentos vêm crescendo. E aqui ainda tem um outro ponto que também é importante falar, que eu acho que eu pulei, né? Que ele fala dessa questão do ensinamento, que ele diz: não pode haver mistérios absolutos. Jesus está com a razão quando diz: não existe nada de secreto. Realmente a gente sabe que não existe, que não deva ser revelado. Tudo o que ainda está oculto um dia será descoberto, e aquilo que o homem ainda não pode compreender na terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais adiantados, à medida que estiver mais evoluído. Aqui na terra, o homem ainda se encontra em meio a um nevoeiro. Então, o que ele mostra bem nesse capítulo, né, nessa passagem, é que, primeiro, a gente não pode ser egoísta de querer manter só o conhecimento para nós, né? Guardar o que a gente sabe só conosco, né, com o intuito
de trazer benefícios para nós. Isso quando ele diz isso daí, eu entendo que em todos os aspectos, né? Principalmente a doutrina espírita, quando a gente entende e reproduz isso, né, nós estamos reproduzindo para mais pessoas que também precisam ter esse entendimento. A compreensão, como ele diz, vai de cada um, né, a evolução de cada um. Tem coisas, como aquele acabou de dizer, que nós só vamos ter o conhecimento em mundos mais avançados. Então, não é aqui na Terra, né, hoje na Terra, provas e expiações ainda, serão revelados todos. Não, né, porque existem outros mundos mais adiantados do que a Terra. E aí a cada mundo desse, só habita espíritos mais evoluídos. Então, quando a gente entra na progressão do espírito, né, do conhecimento, mas não é só ter o conhecimento, a gente precisa pôr em prática esse conhecimento. Porque quando a gente põe em prática, a gente começa a se elevar tanto intelectualmente como moralmente. E esses mundos novos, né, mais adiantados, são para esses espíritos mais adiantados também e mais elevados. Então, tudo, como ele diz, tem o seu tempo e o seu momento correto, né? Tudo. Não adianta a gente querer, como o ditado que é sempre dito, pôr a carroça na frente dos burros, né? Porque na realidade nós vamos tombar. Então, quer dizer, tudo no seu tempo. Não compreendo agora, continuo estudando aos poucos, continuo lendo, continuo buscando a coisa certa, né? O momento certo vai chegar. Não adianta a gente ter pressa. Tudo é no tempo de Deus e não no nosso, né? Se não chegou a resposta para nós ainda, que seja algo particular, pessoal, espiritual, o momento apropriado chegará. Assim como ele fala nessa parte. A gente não pode simplesmente colocar, né, a candeia embaixo do alqueire, né? A gente tem que colocar essa candeia no velador para quem entra, né, na nossa casa ver a nossa luz, né? Então, o conhecimento é importante para todos, né? O estudo é importante, o trabalho é importante e a prática também é importante para que todos conseguimos evoluir, né, aos poucos, alcançar esses níveis onde a gente conseguirá compreender melhor algumas palavras e alguns dizeres e entender que tudo virá no momento certo. A gente não precisa nos desesperar, a gente não precisa nos apavorar, né, e correr contra o tempo, porque o que não é para ser nosso não vai vir até nós. Se não for, vai vir no momento exato, né? Assim é o conhecimento. Então, precisamos sim estudar, praticar, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente expõe isso, né, a gente compreende melhor, né? Se formos olhar a primeira vez que lemos o Evangelho, alguns capítulos, com certeza todos nós ficamos com alguma dúvida sobre que seja as parábolas, dizeres. Hoje, estudando, quando a gente relê essas coisas, a gente tem um entendimento melhor, porque foi necessário esse tempo de maturação, né, esse tempo de entendimento, e hoje fica mais claro. Quando fica mais claro isso, novas coisas surgirão. Então, que a gente possa, sim, continuar propagando o bem, né, propagando esse conhecimento, falando de maneira que todos compreendam e entendam, e respeitando, né, a limitação de cada um, mas que não percamos a fé, né? Como ele fala, precisamos nos manter firmes e racionais para não enfraquecer a fé. E realmente, quando a gente estuda, compreende, cada vez mais a nossa fé vai aumentando e nós vamos ter um entendimento sobre todos os fatos que acontecem. Por mais que às vezes eles não sejam revelados, mas a gente tem uma compreensão melhor. Essa é a evolução, né? É a evolução que acontece no espírito, que a gente vai carregar para outras encarnações. Assim como nós éramos ignorantes há muitas encarnações atrás, hoje nós já estamos um pouco mais evoluídos, longe de ser espíritos ainda evoluídos, né, sábios, puros, mas já estamos melhores do que no passado, graças aos ensinamentos que nós propagamos, aos ensinamentos que nós recebemos
e assim conseguimos evoluir. Então, fica a dica para todos nós, né, que não coloquemos os nossos conhecimentos embaixo, né, do alqueire. Nós possamos abrir isso a todos. Que todos tenham uma boa noite, uma boa quarta-feira, um bom fim de semana. Que Jesus abençoe a cada lar, a cada irmão, que Ele possa dar a todos aos seus merecimentos. Que fiquem com Deus. Até a próxima. Que assim seja.